Graça e paz, meus irmãos, amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus, que estamos juntos nessa live para nós mostrarmos um pouquinho a grandeza de Deus, para mostrar para você a misericórdia de Deus, para mostrar para você a fé que você tem que ter em Deus, o amor que você tem que ter em Deus, né? Mostrar para você que a palavra de Deus, ela é única e ela é eficaz. Ela é como uma espada que penetra no nosso interior e faz toda a diferença na nossa vida. Então, nós estamos juntos nessa live para estudarmos a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a fé que nós devemos ter nesse Deus vivo e verdadeiro. Graças a Deus, a Aparecida Pereira, minha amiga, já está assistindo, a minha sobrinha Cleonice também, graça e paz, tia, amém, graça e paz, como que você está de saúde? Estamos em oração por você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, né? Todos que vão assistir essa live, todos que vão compartilhar essa live, que Deus esteja derramando as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a da semana passada, graças a Deus, para a honra e glória do nome do nosso Deus, atingimos 400 pessoas, né? Só no Facebook, fora no YouTube, né? E temos que agradecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus de poder. Desculpa, irmãos, é um Deus de cura. E é um Deus de misericórdia, né? Graça e paz, tia Cleonice. Amém, tia, está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Amém. Isso daí. É Deus quem cuida de nós, né? Que Deus abençoe, que Deus esteja sempre com você como tem estado, né? Aliviando o seu sofrimento, tirando as suas angústias, suas tristezas, suas dores, né? E o tema de hoje, Cleonice, é medo e fé. Olha, são duas coisas, né? Totalmente diferentes, né? Medo e fé é o que nós vamos ver hoje, para que nós possamos estar aprendendo da graça, do poder, da unção, da misericórdia de Deus. Por que nós devemos ter fé, né? E por que nós temos medo? Tem situação na nossa vida que nós temos medo, né? Nós ficamos com medo da situação, com medo de enfrentar os problemas, com medo de enfrentar as dificuldades, as lutas, né? Então, o nosso Deus é um Deus que está sempre presente, que vai mostrar para nós nessa noite, né, nesse momento precioso, sobre o medo e a fé, né? Vamos estar vendo, então, vamos estar lendo lá em Gênesis, irmãos, amados, queridos do Senhor Jesus. Eu fiquei totalmente, sabe, na dependência de Deus quando eu li esse texto, quando eu senti a presença de Deus, quando eu senti a graça de Deus, quando eu senti a misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? Desculpa, irmãos, hoje a garganta já tá meio irritada, né? Mas Deus é poderoso. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 22, versículos 6 e 8, né? Diz assim a palavra de Deus. Tá dizendo aqui que a conexão tá lenta, né? Mas logo ela volta ao normal, né? Se Deus quiser. Nosso Deus está conosco. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de poder. A garganta tá seca, né? Eu esqueci de pegar uma água aqui. A Zélia Berbit, minha cunhada, está assistindo. Estamos em oração por você, Zélia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, né? Que Deus te ampare. Que Deus te dê a graça, Deus te dê a misericórdia, Deus te dê cura, libertação, né? Por isso que vamos estar falando sobre medo e fé. Olha o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 22, apenas o versículo 6 e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa linda, isso falou muito ao meu coração, tocou muito ao meu coração. A minha sobrinha querida Kátia Pereira também está assistindo. Obrigada, minha linda. Deus te abençoe você e toda a sua família, viu? Então, olha lá em Gênesis 22, 6 e 8, diz assim: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaque, seu filho. Então ele pegou a lenha,
né? Onde ele ia fazer um holocausto, e colocou sobre o seu filho único. Então, Abraão colocou sobre o seu filho Isaque, seu filho único, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então deu para o filho e foi juntos, né? Obedecendo a voz de Deus, obedecendo o mandato de Deus, né? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Então o filho chegou para o pai, né? Falou: meu pai. Aí ele já respondeu: eis-me aqui, meu filho, seu filho único, né? Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. O fogo está aqui e a lenha está aqui na minha mão. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro que o Senhor vai, né? Então, sacrificar ao Senhor. Aí o pai pega e fala: meu filho, Deus proverá, né? Meu filho, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro de Deus, né? Deus proverá o cordeiro para este holocausto. Adriana Paiva, obrigada, Adriana. Deus que te abençoe, você grandemente, poderosamente está conosco, né, nessa live. Agora tive a ajuda do meu esposo, chegou aqui e me deu água para mim, né? Graças a Deus. Olha aqui, depois ele continuou a sua jornada, né? Então, Abraão continuou a sua jornada com seu filho Isaque, né? E foi andando, né? Com todos os amparatos, né? Para poder fazer assim aquele sacrifício, né? E o filho falou assim: pai, mas está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aí ele falou pro seu filho, né? Seu único filho: Deus proverá, né? Deus falou para ele, Deus proverá. Falou para Isaque: Deus proverá. Então, amados, ele não teve medo, ele só tinha esse filho, ele não teve medo, e ele foi para ofertar, fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele, né? Então, medo e fé, meus irmãos, nós não podemos ter medo, nós temos que ter fé. Olha o exemplo aqui de Abraão. Depois nós vamos dar um outro exemplo de uma pessoa também muito importante na vida social, na sua cidade, né? Ele era comemorado como uma das maiores pessoas da sua cidade, e ele também teve fé e buscou a presença do Senhor, né? Então Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Naquela hora ele levou em conta, veio na mente dele que Deus pode ressuscitar os mortos. Então ele foi para aquela chamada que Deus chamou ele, e ele foi lá, né, para aquela chamada, né? Deus podia ressuscitar os mortos, e figuramente recebeu Isaque de volta. Olha que coisa linda! Levou seu filho para ser crucificado, né? Mas ele voltou de volta, né, dentre os mortos. Então veja bem a situação desse pai, de Abraão. Olha, meus irmãos, eu achei essa história maravilhosa, essa história profunda, essa história tremendo. E eles foram, né? Aí quando chegou lá na hora de fazer o sacrifício, ele fez o procedimento cabíveis, o procedimento certo, né? A paz do Senhor, amém, Adriana Paiva, amém, Deus te abençoe, né? A Zélia disse: oi, Neide, Deus abençoe, tome um copo d'água. Tá aqui, a água já tá aqui, tá? Já tô tomando a aguinha, tá bom? Já melhorou bastante agora a minha tosse, tá? Natalino Marques também está assistindo conosco. Graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe. Então eles foram para aquele procedimento, né? O pai sabia o que ele ia fazer. Ia ter que, né, pegar o seu filho e sacrificar seu filho. E ele foi então ali. Chegando lá, preparou tudo, né, para sacrificar o filho. Deitou o filho. Quando ele levantou a mão para cima, né? Aí o que aconteceu? Deus entrou em providência, Deus entrou com a providência. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus falou assim: eu sei que você me ama. E quando ele olha de um lado, ele vê um cordeiro. Olha que coisa bela, que coisa preciosa. E antes dele chegar nesse lugar, eles estavam com seus companheiros. Ele falou assim: olha, vocês ficam aí, que nós vamos ali fazer o sacrifício, mas logo nós voltaremos. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha que fé poderosa na vida de Abraão, né? Então ele falou assim: olha, vocês esperam aqui, fica aqui.
né? E eu vou lá fazer o sacrifício, mas logo nós voltamos. Ele e seu filho Isaac, né? Vão voltar para poder continuar a sua jornada. E foi o que aconteceu, né? Que nós vemos aqui, ó. Ele recebeu o filho dele, Isaac, né? De volta dentre os mortos. Quando ele levantou a mão, Deus falou assim: você é obediente à minha palavra. Eu achei maravilhoso, maravilhoso, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me resgate o seu filho, né? E não me resgate o seu filho, o teu único filho. Olha, o anjo do Senhor falou para ele que ele temia Deus. Meus irmãos, que coisa linda. Oi, Vânia, Deus te abençoe. Então, meus irmãos, a fé tem que prevalecer, a fé tem que continuar. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas a convicção daquilo que nós esperamos em Cristo Jesus, como Abraão fez isso daí, né? Então, amados, é isso que nós vamos estar estudando hoje, né? Falando sobre a fé. Você tem fé, né? Você tem medo também? Lógico, nós temos fé, mas nós também temos medo, porque nós somos ser humano. Mas se nós olharmos para a vida de Abraão, ele não teve medo, ele foi na voz do Senhor, ele foi no chamado do Senhor, né? O que faz diante dessa situação, né? O que nós vamos fazer diante de uma situação como essa, né? A Ivânia diz: boa noite, minha irmã querida, e todos que estão assistindo essa live, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, Ivânia, Deus te abençoe, né? Então é isso que nós vamos ver hoje aqui nessa noite, nessa live, né? Durante a pandemia, meus irmãos, do Covid, então foi uma situação difícil, foi uma situação terrível que nós passamos. Não tinha vaga nos hospitais, as pessoas estavam morrendo, as pessoas tinham que estar dentro de casa, tinham que estar presas dentro de casa, usando a máscara, não podia sair, chegava no hospital, não tinha como atender você, as pessoas morrendo, milhares, milhares e milhares de pessoas, centenas de pessoas morrendo por dia, né? Então era algo tremendo que nós passamos, né? Eu mesmo sofri muito na Covid, né? Na pandemia da Covid. Teve um dia que eu fiquei tão mal, né? Que eu queria ficar só deitado no chão. Alguém ligou para mim e perguntou: aonde você pegou? Eu peguei e joguei o celular longe, eu não sabia de nada. Então a gente fica tão angustiado, tão perturbado numa situação dessa, né? E nós temos que ter fé, meus irmãos, assim como teve Abraão, né? As pessoas estavam desesperadas naquela pandemia, né? Para conseguir ajuda, né? Em algum hospital, para um amigo, para um ente querido, para um filho, para a esposa, para o esposo. Então procurando ajuda e não conseguia, né? Quando conseguia já era tarde demais, ainda não tinha as vacinações. Então as pessoas viveram num momento de muito medo, não queria ter comunicação com os outros, né? E isso tem afetado até hoje, né? Então foram então choros, lágrimas, angústia, tristeza, né? Era o que estavam presentes nos nossos corações nessa época da Covid, né, amados? O texto de hoje também conta, né, de um homem que saiu atrás da ajuda, né? Assim como nós na época da Covid saímos atrás de ajuda para as pessoas. Então a Bíblia fala de um homem, o nome dele era Jairo, né? Então ele tinha sua filha e sua filha estava doente e ele estava junto com Jesus pregando para a multidão, né? Jesus falando ali. E ele recebeu uma notícia ali no meio da multidão que a sua filha estava enferma, estava morrendo, estava já quase morta, né? Que era para ele vir, né? Para poder ver sua filha. Então o que Jesus fez? Jesus chamou, né? A presença dele. Então esse homem, Jairo, era um homem bem visto na sociedade, líder, né? Reconhecido na sua cidade. Era como se fosse um juiz, como se fosse um prefeito, né? Uma pessoa, ou um governador, uma pessoa que tinha todas as suas qualidades. Ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele não teve tristeza, né? Então a posição social dele, isso aí não levou nada a sério. Então ele chegou para Jesus
e as pessoas falaram, não adianta mais, porque sua filha já está morta, né? E ele foi com fé, né, no Senhor Jesus e disse, venha, que a minha filha está morta, né? Venha, põe as tuas mãos sobre ela, porque ela está morta. Jesus foi, mas antes Jesus falou para ele, olha, creia, tenha fé. Não é o que as pessoas estão dizendo para você, tenha fé, né? E ele foi. Jesus foi com ele até a casa, chegou lá, pegou a menina pela mão, a menina tinha mais ou menos quase 12 anos, e daí Jesus falou para os seus pais, dá comida para ela, e os pais pegaram e deram comida para ela, e eles ficaram alegres, ficaram felizes, né, porque suplicou pela vida de sua filha. Irmãos, e nós, como nós temos feito durante a nossa caminhada, durante a nossa vida? Será que nós temos tido fé naquelas horas difíceis, naquelas horas de dor, naquelas horas de angústia, naquelas horas de sofrimento? Olha que exemplo nós temos aqui da filha de Jairo, né? Olha que preciosidade, Jesus ouviu a voz dele, Jesus atendeu o pedido dele, e Jesus curou, Jesus deu vida para ela, né? Coisa maravilhosa, né? Minha filha está morrendo, vem, por favor, né? E impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, né? Olha que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 23 e 24, eu vou ler para você ver. Marcos 5, 23 e 24, diz assim, olha aqui, meus irmãos, que coisa linda, olha que preciosidade. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morta, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Olha que coisa linda, meus irmãos. Você tem seguido a Jesus? Você tem colocado diante do nosso Deus? A Josiane Mendonça, obrigado Josiane, Deus te abençoe. A Edilene Mangolim também está assistindo, obrigado minha amiga, Deus te abençoe. Então nós também temos feito assim, nós temos fé no nosso Deus vivo, nosso Deus verdadeiro, nosso Deus único, nosso Deus que salva, nosso Deus que cura, nosso Deus que liberta, nosso Deus que transforma a nossa vida, transforma a nossa angústia, transforma a nossa tristeza, transforma a situação do relacionamento dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Nós temos clamado a Deus com fé? Ou nós temos tido medo? Como que nós estamos, meus irmãos? Nós estamos agindo como Jairo agiu? Nós estamos agindo como Abraão agiu, né? Então Jesus foi com ele. Aí, amados, as palavras que ele ouviu do Senhor, quando anunciaram a morte de sua filha, foram, não tenha medo. Olha, Jesus falou para ele assim, olha, não tenha medo. Quando ele ouviu, Jesus falou para ele assim, olha, Jairo, não tenha medo. Então somente creia, oh glória a Deus, aleluia. E Deus está dizendo para você agora no seu problema. Eu sei que você tem um problema que eu tenho. Então Jesus está dizendo, não tenha medo, mas creia somente, creia, né? E ela será curada. Creia que seu problema vai ser resolvido. Creia que Jesus Cristo vai te dar vitória. Creia que Jesus Cristo é o teu consolo, a tua paz, a tua segurança, a tua firmeza. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Isso parece algo simples, né? A Noêmia Costa, obrigada minha amiga, Deus que te abençoe. Porém é fácil não sentir medo diante das dificuldades que vivemos. Mas nós sentimos, é fácil não sentir, mas nós sentimos medo. Sim, diante das situações que nós vivemos, amado. Seja Covid, seja o câncer, seja desemprego, seja os problemas familiares, né? Ou financeiro, falta de perspectiva. É fácil apenas crer? Não, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh, glória a Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não tem ninguém, né? Amados, quantas e quantas vezes somos pegos, né, no contrapé, porque não conseguimos fazer isso, ter fé. Quantas vezes nós somos pegos no contrapé, que nós não conseguimos ter fé. Nem tudo acontece do jeito que nós queremos, mas sim, conforme a vontade de Deus. A hora é de Deus, o momento é de Deus, cabe a nós buscar, mas o tempo é de Deus, a hora é de Deus. A Josiane Mendonça disse, glória a Deus, aleluia, é verdade, o tempo é de Deus, amados, nem sempre
nem sempre, né, nós entendemos, mas é aí que entra a fé. Nós não entendemos, mas é nesse caso difícil que entra a fé. Quando nós perdemos um ente querido, aquela dor é tremenda, aquela dor vai machucando, aquela dor vai ferindo, vai sangrando, mas nós temos fé. Nós temos fé que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu preciso crer que Deus está no comando daquela situação. Nós temos que crer que Deus está no comando da nossa situação. Quem está no comando é o nosso Deus, né? E vai nos continuar nos ajudando, e que Ele está junto de quem está sofrendo. Olha que coisa linda, meus irmãos, glória a Deus. Deus está juntinho de você que está sofrendo. Eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você espera, mas Deus sabe. E Deus está aí, juntinho de você, pertinho de você, do seu lado. Basta você abrir o seu coração e conversar com Ele, né? O que é ter fé? Ter a certeza que com o Senhor Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor Jesus Cristo nós ultrapassamos as barreiras. Com o Senhor Jesus Cristo nós vencemos tudo que vier na nossa frente, né? Mesmo quando achamos que o resultado deveria ter sido diferente, nós imaginamos um resultado, mas Deus imagina outro. Amados, para isso, né, é necessário conhecer a Deus, como Jairo, né? Jairo sabia o que Jesus Cristo poderia fazer. Jairo sabia. Você sabe o que Jesus Cristo pode fazer na sua vida? Ele pode te salvar, Ele pode te dar a vida eterna, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode abrir uma porta de emprego. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso, né, Jairo procurou. E por que você procura Deus? Qual é o problema que tem na sua vida que você procura Deus? Nós devemos procurar nosso Deus em toda e qualquer situação. Jairo confiou, não teve medo da notícia, né, que recebeu, que a filha já estava morta, né, e alcançou o que ele precisava. Abraão também demonstrou fé e não precisou sacrificar seu filho. Olha, meus irmãos, esse texto, depois você lê lá, ó, em Gênesis 22, que coisa linda, que coisa preciosa, né? Não precisou. A Cleonice diz amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, é verdade, né? Então Abraão também demonstrou fé e não precisou sacrificar seu filho. E você, como reage diante das dificuldades? E nós como reagimos diante das dificuldades que nos atacam todo dia, toda hora, todo momento? É com fé. E com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Com o Senhor Jesus Cristo nós somos libertos. Amado, encare com fé. Vamos encarar com fé? Como Jairo e Abraão. Só coloquei esses dois, mas se formos olhar pela palavra de Deus, são muitos, numerosos, centenas de pessoas, né, que conseguiram a vitória através da fé, né? Como Abraão e Jairo, né, em qualquer circunstância, e busque ajuda divina para enfrentá-la. Nós devemos buscar a ajuda de Deus para enfrentar todos os problemas do nosso dia a dia, dos nossos momentos, né, na nossa família, com nossos familiares. Devemos buscar alegremente a presença de Deus, não ver só o problema, não ver só a dificuldade. Às vezes nós vemos o problema só em nós, né? Não vemos o problema no outro. Mas todos nós nesse mundo tereis aflição. Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também, nós vamos vencer. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus maravilhoso. A fé em Deus, amados, nos ajuda a vencer tudo em nossa vida. Põe isso no seu coração, tenha fé em Deus, que a fé em Deus vai ajudar a você a vencer tudo em sua vida, em nossa vida, inclusive o medo da morte. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você tiver fé, você não tem medo da morte. Tenho conversado com muitas pessoas, né, falando que eu não vejo a hora de estar na presença de Deus, de estar lado a lado com Jesus, né, vendo. E a pessoa diz para mim, não, Neide, eu não quero, eu tenho medo da morte, eu não quero morrer, não. Não, a morte é apenas só sairmos desse mundo tenebroso, desse mundo pecador, e irmos para a mansão celestial que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós. O Senhor Jesus Cristo pagou para nós a nossa mansão lá no céu. Ele está preparando, assim que Ele preparar, Ele vem nos buscar.
Por isso nós devemos ter fé no Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, porque nós temos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, se nós tivermos fé, inclusive o medo da morte, nós não vamos ter mais, né? Vamos ter alegria, esperar ansiosamente por aquele momento que Ele vem nos buscar, vem tirar desse mundo de horror, desse mundo de pecado, desse mundo de transgressão, desse mundo de falsidade, desse mundo de injustiça que nós estamos vendo agora, né? No nosso Brasil, no nosso governo. Que Deus tenha misericórdia, vamos ter fé. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos ler a palavra de Deus todo dia, meditar na palavra de Deus. Há dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho estreito é difícil, mas é Ele que nos leva até a presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Professor Fernando está presente, hoje é o aniversário dele, né? Nós já oramos por ele. Que Deus abençoe a sua vida, Fernando. Que seja sempre essa pessoa especial, escolhida por Deus, né? Sempre pronto a iluminar as outras pessoas, né? Nós vamos estar orando por você, agradecendo a Deus pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. Irmãos, então, olha, alerta, fé, né? Fé e medo. Tenha fé, mas não tenha medo, porque com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos aqui então os pedidos de oração, né, que as pessoas pedem para nós. Meu irmão Jairo e sua família, lá em São Paulo, pede as orações, né? A sua sogra, Dona Rosa, que não está bem de saúde também, que Deus esteja abençoando. A professora Neuza Novato, estamos orando por ela, pela recuperação. A professora Esther também recuperando. A Edirce também, a professora Edirce também recuperando da cirurgia que ela fez no braço, né? A Dona Maria, a mãe da Cidinha, da professora Cidinha também, né? A Evani, minha irmã também, que não está bem, fez uma cirurgia de catarata, né? Vamos estar orando por ela, pela recuperação, né? E também, por que não orar pelo nosso ex-presidente, né, Bolsonaro, passando por todas essas circunstâncias, esse problema, né? Ele é uma pessoa que conhece verdadeiramente a palavra de Deus, né? Tem fé. E com o Senhor Jesus, né, nós vamos estar orando, clamando a presença, buscando a misericórdia de Deus na vida do nosso presidente, né? E então, os aniversariantes hoje, nosso querido professor Fernando Frazão, que Deus abençoe a sua vida, né? Dia 25 agora é da Daniele Moraes, né? E sua prima Silvia, que Deus abençoe. Que Deus dê muitos e muitos anos de vida, que Deus dê paz, Deus dê alegria, Deus dê vitória nessa nova etapa, nesse novo ano que se inicia na vida de vocês, amém? Glória a Deus, aleluia, vamos estar em oração, meus irmãos. Grandioso Deus e Pai, nos ajuda, ó Pai, a termos fé. Tira de nós todo medo, toda preocupação, toda ansiedade. Sabemos, ó Deus, que nós somos pessoas humanas, somos pessoas fracas, somos pessoas, ó Deus, que não temos a nossa vida voltada inteiramente para o Senhor Jesus. Nós deslizamos aqui, ó Pai, nós caímos ali, mas o Senhor vem e pega nós pela mão e nos coloca, ó Deus, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e nos lava, ó Deus, com o teu amor, com o teu perdão, com o teu sangue, para que possamos ser justificados pelo Senhor Jesus. Pai, queremos agradecer, ó Deus, a Ti por esse momento precioso que o Senhor mostrou para nós, que nós devemos ter fé, como Abraão teve fé com seu filho, como Jairo teve a fé e teve a recuperação da vida da sua filha. E nós também possamos ter fé que com o Senhor Jesus nós somos mais do que vencedores. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por todos que estão assistindo essa live, todos que ainda vão assistir mais tarde ou amanhã, todos que vão compartilhar essa live, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando, esteja derramando, ó Deus, as bênçãos celestiais, esteja colocando no coração de cada um de nós fé, amor, perdão, libertação, segurança no Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo seja a nossa rocha, seja a nossa fortaleza. Pai, todos os enfermos que nós colocamos aqui estão diante do Senhor, Pai. Faz o teu milagre. Os aniversariantes, meu Pai, muito obrigado por mais um ano de vida, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Pai, recebe a nossa oração, transforma nossas vidas. Fica conosco, Pai. Nós pedimos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Ah, Ivânia Pereira orou comigo, amém, glória a Deus, né? O Natalino Marques também orou comigo, glória a Deus, aleluia, amém, Natalino, Deus que abençoe. Vamos falar os versículos então, meus irmãos, para que fique gravado no nosso coração. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. A Cleonice também, aí amém, orou comigo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, não tem nada, né? Amém. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Oh, glória a Deus, aleluia. Só a misericórdia de Deus que é a causa de nós não sermos consumidos. Se nós formos olhar o que passa neste mundo, né? Nós somos consumidos, mas a misericórdia do Senhor é grande para com você que está nessa live, para com você que assistiu essa live, para com você que vai compartilhar essa live. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Cleonice já colocou ali, né? Amém. O Natalino Marques também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com o Senhor não falta nada, meus irmãos. Com o Senhor nós somos vitoriosos. Com o Senhor nós somos recompensados. Com o Senhor Jesus nós somos amados. Com o Senhor Jesus nós somos perdoados dos nossos pecados. Oh, glória a Deus, que bênção. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma noite de paz, uma noite de bênção para cada um de vocês, né? A saúde da Cleo também, vamos estar continuando orando pela Cleonice, né? Cleonice colocou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, né, Cleonice? Deus está com você e você é mais do que vencedor, amém? Glória a Deus, aleluia, Deus que abençoe a todos, conto com você na participação, conto com você no compartilhamento e até na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.